Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos de novo fazer uma viagem ao passado, uma viagem de 100 anos. Uma viagem que nos vai permitir revisitar um período que decorre entre o início de março de 1918, a assinatura do Tratado de Paz entre a Alemanha e a Rússia, na altura já o começo do regime soviético, o Tratado de Brest-Litovsk, e a Batalha de Laliz, a batalha mais marcante e mais destrutiva da participação das tropas portuguesas na Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer praticamente um mês depois da assinatura desse tratado, no primeiro dia da grande ofensiva alemã, tornada possível pelo fim da Guerra a Leste e pela transferência das tropas alemãs para a frente ocidental e para uma última e derradeira tentativa do Império Alemão de ganhar a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de irmos verificar estes vários passos, é bom enquadrar como é que ocorreu essa paz a leste, o Tratado de Brest-Litovsk, um tratado muito pouco conhecido, que aliás teve pouco tempo de vigência, porque praticamente 6 meses depois, quando foi o armistício e a rendição do Império Alemão, o tratado foi denunciado, foi considerado nulo e, portanto, sem eficácia. Já me engano, este tratado para os russos foi uma humilhação, mas ao mesmo tempo foi aquilo que, sobretudo, Lenin considerou indispensável para poder consolidar o seu poder em Petrogrado e depois em Moscovo. Sim, é um tratado que, aliás, foi objeto de imensa discussão entre os comunistas russos. Trotsky não queria. Uns a favor. Trotsky tinha uma posição muito nuancada, é que, sendo equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros, a certa altura apercebeu-se que teria que o assinar. E, consequentemente, teoriza de uma forma diferente, por forma a fazer-se substituir como ministro dos Negócios Estrangeiros, embora tendo controlado a negociação. Mas vamos por partes. É óbvio que um dos pontos essenciais do projeto bolchevique é a paz, porque é nisso que se distingue de Kerensky e do governo de Kerensky. Por outro lado, também, essa era um pouco a missão da exportação feita pelo Serviço Secreto Alemão de Lenin para a Finlândia, para que entrasse na Rússia, provocasse uma grande amotinação com a Revolução Bolchevique e a Rússia ficasse inoperativa para combate na frente leste. Mas a primeira razão de fundo é que, para cumprir o decreto da paz, Lenin precisa de apaziguar a sua frente ao Ocidente e precisa de negociar com a Alemanha. Por outro lado, precisa dessa paz para consolidar o poder da Revolução Bolchevique na Guerra Civil e no enfrentamento que vai ter com todos aqueles que dentro da Rússia vão resistir à extensão da Revolução Bolchevique de São Petersburgo e Moscou para outras áreas. E, por outro lado, também precisa da paz, porque tem a expectativa de que, com o fim da guerra, a hipótese revolucionária da extensão do bolchevismo a vários países da Europa Central, quiçá à própria Alemanha, é uma coisa que o iria proteger na frente ocidental. Aliás, esse é um dos aspectos mais curiosos sobre o processo de negociação, que é demorar a negociação à espera da Revolução. Sim, sim. Aliás, as teses, por exemplo, de Trotsky, que não quer ver tudo isso consolidado num tratado, são baseadas na ideia de que o melhor era ficarmos por uma posição nem paz nem guerra. O seu negociador para o tratado é depois enviado para embaixador na Alemanha. Mas, sendo embaixador na Alemanha, é acusado, quiçá bem, de estar a promover uma revolução bolchevique na Alemanha e por isso é expulso para a Rússia. Bem, aliás, eu penso que ele nas próprias negociações disse ao negociador alemão que o objetivo, claro, a esperança dele era que houvesse uma revolução na Alemanha. Agora, o que é interessante é verificar como é que
o sentido tático de Lenin o leva a ceder uma parte significativa do que era o Império Russo para salvaguardar o essencial dos seus interesses na consolidação da Revolução de São Petersburgo. Porque nesse tratado a Rússia soviética abdica do que tinham sido sempre os seus objetivos de interesse em relação à Finlândia, aos países bálticos, à Polónia, à Ucrânia, à Bielorrússia e até a partes a sul na sua implicação de relacionamento com o Império Otomano. Portanto, o Império Otomano que era aliado Sim, e territórios conquistados ao Império Otomano pela Rússia czarista são neste tratado devolvidos novamente ao Império Otomano. Ou seja, há aqui um grande sentido tático. Porque, na verdade, o que acontece é que a Rússia abdica de imensa parte das suas capacidades industriais, das suas capacidades agrícolas, passa para os alemães e não tem o menor pejo em libertar 1 milhão de combatentes alemães para que o Império Alemão os possa aplicar na frente ocidental contra a França e os ingleses. Que irrita imenso os aliados. Sim, porque no fundo a Rússia renuncia à Tripla Entente, abandona unilateralmente a Tripla Entente e, de certa forma, é conivente com o reforço da capacidade alemã, porque passa a contar com 1 milhão de soldados disponíveis, passa a contar com os recursos industriais e agrícolas de todo esse território na Europa Central, que passa a ser uma base logística dos seus interesses para reforçar o combate ao Ocidente. E os alemães têm uma possibilidade. Se nós virmos retrospectivamente as coisas, os alemães têm uma possibilidade, nesse momento, de ganhar a guerra. E isso só vai ser impedido com a chegada dos norte-americanos. Porque se fossem só a Inglaterra e a França a enfrentar até ao fim da Primeira Guerra Mundial os alemães reforçados pela estabilização da sua frente leste, os destinos da guerra não está dito que correriam de feição à França e à Inglaterra. Muito pelo contrário, porque essa ofensiva final de Ludendorff é uma ofensiva que, se não contasse do lado aliado com a chegada dos norte-americanos e a organização de uma contraofensiva, ficaria muito hipotecada. Portanto, o Tratado de Brest-Litovsk é um exemplo histórico de como o sentido tático de um revolucionário que se bate pela consolidação de um modelo político pode ir muito longe. De resto, é, no fundo, praticamente a mesma coisa que Molotov, no tempo de Stalin, vem a fazer com Hitler. É quase uma repetição idêntica. E temos também que ver como é interessante a fronteira de Brest-Litovsk, praticamente é a fronteira que vai ser colocada no fim da Guerra Fria com o desmantelamento da União Soviética. E a fronteira do Império Russo é a fronteira que vai ser reposta por Stalin no fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é ali uma zona de fronteira com a diferença da Polónia. Que avança e recua. Sim, com a diferença da Polónia. Mas a Polónia, digamos, a Polónia que pertencia ao Império Czarista como uma dotação pessoal do czar, reconstitui, depois de Brest-Litovsk, a sua capacidade autónoma, mas em conflito com a Rússia. E a Rússia soviética trava uma guerra com a Polónia. Sim, Trotsky está às portas de Varsóvia. E visa influenciar a eclosão de uma revolução bolchevique também na Polónia. E visa manter influência sobre uma área geográfica da Polónia. Coisa que, aliás, depois, no entendimento Molotov-Ribbentrop, vem a traduzir-se na partilha da Polónia, na divisão de uma esfera de influência e na partilha da Polónia. Pois bem, o Tratado de Brest-Litovsk é um bom exemplo de como a política externa é uma realidade que aparentemente é externa, mas que, na verdade, é completamente interna, porque é totalmente subordinada às exigências de uma política nacional. Neste caso, a consolidação de uma
a revolução. Do lado alemão, a posição exigente, digamos assim, a posição ambiciosa nestas negociações não foi totalmente pacífica, porque havia, a certa altura, o próprio Kaiser perguntava: mas porquê é que vocês querem, às chefias militares, porquê é que vocês querem tantos territórios? E eles respondiam: queremos porque é para travar a próxima guerra. Precisamos deles para travar a próxima guerra. E isso demorou a negociação e demorou tempo. Há várias idas e vindas e mudanças, mas há um ponto. E até rupturas entre há um eles. ponto muito interessante. Eu, aliás, foi o ponto que inspirou a minha tese de doutoramento. Há um ponto muito interessante e que é muito pouco falado. Foi a discussão que houve, e que está um bocadinho na origem de toda esta história, que foi a discussão que houve a nível da direção alemã, a nível do establishment alemão, quando surgiu de facto a ideia de enviar o Lenin para a Rússia. O Lenin era contra o famoso comboio. O famoso comboio da Finlândia. Mas o Lenin, que estava em Zurique, que aliás, como o Solzhenitsyn conta muito bem, foi surpreendido pela Revolução. Ele não acreditava que foi surpreendido pela Revolução de Fevereiro em Zurique, porque o Lenin, enfim, tinha um desprezo enorme por aqueles imigrados russos que se juntavam todos nos cafés de Zurique a comentar coisas, estavam sempre a inventar revoluções, e portanto o Lenin passou, de vez em quando também ia lá visitá-los, mas passava o tempo todo na biblioteca lá a estudar e a ler e a escrever, mas um dia passou e disseram que tinha havido uma revolução, e ele achou que era mais um boato, mas depois de facto foi comprar o jornal e viu que de facto tinha havido a Revolução de Fevereiro na Rússia. E os serviços alemães tinham aquele famoso banqueiro judeu, mas muito ligado aos meios subversivos europeus, que era o Parvus. E é através do Parvus que eles têm as ligações ao Lenin. E quando surge essa ideia, há um conflito muito interessante dentro da direção alemã, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros acha que deve exatamente pegar no Lenin, despachar o Lenin e os bolcheviques vão fazer uma grande confusão na Rússia, e isso será bom para a Alemanha porque tem um inimigo a menos, tem um inimigo em grande confusão, etc. Mas a discussão é travada e demora algum tempo. Há uma parte que vem, aliás, dos serviços de inteligência militar, que na altura eram, como aliás a maior parte estavam a surgir, os serviços de inteligência militar, e na Alemanha, como na maior parte dos países onde estavam a aparecer, eram dirigidos por oficiais de marinha. E o oficial que estava, não me lembro agora o nome dele, mas que estava com esse processo, defendeu que não, porque dizia ele: hoje estamos em guerra com a Alemanha, mas a Alemanha é um Estado como o nosso, quer dizer, somos os nossos imperadores são parentes, as nossas famílias são parentes, somos todos cristãos, embora, enfim, com algumas nuances, somos cristãos, temos um modelo de sociedade que, apesar de tudo, é próximo, ao passo que os bolcheviques, se triunfarem, vão instalar uma coisa que é tremenda, que vai ser péssima para a Rússia, mas também vai ser péssima para nós no futuro. E, portanto, esses eram contrários a que se soltasse o Lenin na Rússia. E há um debate. E hoje sabemos, pelas circunstâncias absolutamente excepcionais e da Revolução de Outubro, que sem o Lenin na Rússia provavelmente não tinha havido revolução. Sem o Lenin não tinha havido revolução, claro. Porque ele é um daqueles casos em que o homem muda a história. É um caso com o homem muda a história. E então, como o Hitler, não é? E então, há uma coisa muito curiosa, que mais tarde um amigo meu, diplomata alemão, que soube esta história, contou-me outra coisa. Quem decidiu, o processo estava no Ministério, está ainda hoje, parece que esse processo histórico está no Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, estava na Wilhelmstrasse, e havia as obras do Lenin. Deve ter havido alguém que numa altura perguntou: mas quem é esse Lenin? Então está a coleção das obras já publicadas de Lenin, mas como naquele tempo os livros não eram fechados, não é? Quer dizer, quem decidiu não leu nada. Devia ser um tipo parecido com estes agora que para aí anda nos nossos governos e noutras coisas. Quer dizer, o tipo que leu, não leu nunca as coisas de Lenin, achou que não valia a pena. E, portanto, aconteceu esta revolução. É evidente que o interesse, e o Jaime Gama, aliás, apontou a isso, esta reversibilidade da política externa e da política interna é curiosa, porque, no fundo, o Lenin, essencialmente, quer preservar a revolução dele e o partido dele, no fundo, que é um conceito, e, portanto, está-se um bocadinho nas tintas para que a Rússia ceda um terço do território e grande parte dos seus recursos mineiros, etc., que vão todos ali para
para os alemães nessa. Aliás, os alemães são duríssimos nisso, porque os bolcheviques estão hesitantes, há ali, mas o Lenin tem que intervir várias vezes para conseguir que eles votem. A votação é 7-5. A votação é tremenda, eles têm coisas, os alemães sempre a pressionarem e a dizer que vão avançar e que vão ocupar aquilo tudo, e portanto há ali uma... E, aliás, os alemães também têm medo. Começam as operações. Os alemães também têm medo, o alto Estado-Maior alemão também tem medo de ter uma revolta também, porque há ali uma certa contaminação, não é? E eles seguiram muito e de facto, portanto, há ali uma série de hesitações, mas acima de tudo o Lenin preserva, portanto, quer preservar e defender a Revolução, até porque já está a começar, os brancos também já estão a começar, já a Guerra Civil já está, enfim... Sim, ainda é muito embrionária. Está embrionária, mas já se está a ver que vai haver uma Guerra Civil. Portanto, ele essencialmente, e nisso faz o favor também aos alemães, cuja obsessão nesse momento é tentar ganhar a guerra antes dos americanos chegarem em força, não é? Portanto, há aqui uma renúncia tática, temporária, digamos, essas coisas todas, ao território, à população, aos elementos do Estado, a favor de uma concepção essencialmente ideológica. Mas isso é curioso porque estava a pensar, há um caso na história da Rússia, de certo modo é parecido, que é, o Jaime já falou ali da questão futura de Molotov, mas há uma outra coisa que me lembro, que é muito curioso, que é a forma como o Kutuzov, não é, o general do czar, que se bate contra Napoleão, ele é muito acusado na altura por estar a recuar, sempre a recuar, sempre a recuar. E eles dizem, mas então você está a entregar a terra da Rússia. E ele diz, não, mas é que o essencial não é terra nós temos muita. O essencial é o exército russo. Portanto, eu não quero dar batalha ao Napoleão em condições que ele me destrói o exército russo, porque esse é que é. E o Lenin, de certo modo, é dizer, a revolução é que me interessa, quer dizer, se a revolução acabar, o território que é que conta. Portanto, aqui é curioso porque é um projeto ideológico, não é? Um projeto ideológico novo e que exatamente não hesita, não é? Não hesita em sacrificar e até do ponto de vista ideológico fazer uma paz humilhante com uma potência que seria uma potência 500% imperialista no conceito. Sim, no conceito revolucionário. Sim, nem sequer como comparação com a Inglaterra, não é? Apesar de terem fixado o objetivo de que nessa negociação com a Alemanha não poderia haver nem anexações nem indenizações, aceitam pagar a dívida czarista à Alemanha das obrigações emitidas pelo czar e que eles tinham dito que eram inválidas. E aceitam anexações. O próprio tratado permite a criação de alguns países novos, da imprensa efêmera, por exemplo, a Ucrânia, mas há a Polónia passa, bem, a Polónia não era a Rússia, era, como disse há pouco, uma posição pessoal do czar, passa para o Império Alemão e praticamente os Bálticos são criadas nobrezas e principados para ocupar posições. Portanto, há ali uma questão efêmera. Agora, nós temos um período relativamente curto entre 6 de março, penso que é o dia de 3 de março, 3 de março que é Brest-Litovsk, e 9 de abril, que é a ofensiva de Lalis, e portanto a ofensiva começa um pouco antes noutras regiões da frente. Este período de um mês é um período relativamente curto, nomeadamente para o planeamento daquela operação. Essa ofensiva, muito coordenada pelo Ludendorff, é uma ofensiva que até consegue alguns sucessos na sua fase inicial. Portanto, volta, por exemplo, até ao Marne, que era o sítio onde tinha sido parada logo no primeiro ano da guerra, na parte sul, mas a Alemanha, já não, apesar de 1 milhão de homens a mais, já não tem logística para um esforço daquela dimensão. Portanto, ao fim de um mês, aquilo para e acaba por depois ter que enfrentar os alemães, os americanos. Bom, a Alemanha é interessante, tem um comando militar subordinado ao imperador, mas que é um comando bicéfalo. E essa bicefalia de Ludendorff, que aliás vai ter depois uma expressão mais forte de confronto no pós-guerra, é uma bicefalia que também não unifica por completo as coisas no campo do alto comando alemão. Mas, na verdade, há uma primeira ação logística
que os alemães conseguem fazer é essa transposição de forças, porque todo o espaço do Império Alemão estava muito bem dotado de linhas de caminho de ferro e, portanto, esse transporte Os de soldados tropas... chegam, mas não chegam, por exemplo, os alimentos. Pois, necessários. mas isso é quando entram na posição da frente ocidental. O Ludendorff modifica taticamente, depois da reflexão que os alemães fazem sobre batalhas anteriores na frente ocidental, modifica taticamente o conceito de emprego de forças e investe imenso na criação de tropas de assalto. Essas tropas de assalto, muito bem motivadas, muito bem treinadas, têm por função abrir linhas de penetração de surpresa e tomar ou destruir posições nas linhas inimigas e para lá das linhas inimigas. Só que se vêm a revelar muito exitosas no primeiro embate, mas depois difíceis de manter no prolongamento da ação ofensiva. Porquê? Primeiro, porque elas são constituídas por boas tropas de infantaria e, de certa forma, a sua constituição vai desguarnecer as unidades a quem é incumbido o assalto definitivo. Depois, são unidades rápidas que não têm grande capacidade de artilharia e não são apoiadas por cavalaria, o que significa que conseguem constituir bolsas, mas ficam vulneráveis ao cerco pelos flancos e ao bombardeamento por artilharia e não têm capacidade de contrafogo. E depois, porque a segunda vaga de assalto progride nessas brechas abertas, nessas testas de ponte, nessas brechas abertas pelos Stormtroops, mas depois a capacidade logística de abastecimento de mantimentos, abastecimento de munições, não funciona ao mesmo ritmo. Portanto, há movimentação rápida da ruptura das linhas inimigas, mas depois há a impossibilidade de mover a linha da frente de forma consistente. E é isso o que permite, no fundo, o que é que visava a Operação de Ludendorff? A Operação de Ludendorff visava basicamente separar o exército expedicionário inglês das forças francesas e aniquilar o exército inglês no território francês e belga. Que é basicamente a Flandres, não é? Estamos a falar Sim, daquela a Flandres, os há uma Flandres belga e há uma Flandres francesa também. Portanto, nessa zona, as defesas aliadas e, sobretudo, inglesas, a defesa francesa é muito concentrada em evitar o assalto a Paris. E a defesa da linha de costa, os postos de Calais e outros que permitem também o recuo da força inglesa para a Inglaterra, se for necessário, era onde se concentrava muito a defesa inglesa. Depois havia posições a que os aliados davam muita importância, a zona do cruzamento das linhas ferroviárias em Amiens, porque esperavam que os alemães usassem essas linhas férreas para fazer progredir as suas forças. Mas a verdade é que o primeiro assalto, os alemães tinham 4 linhas de ataque. A primeira linha de ataque era a Operação Michael, que era sobre o Marne e sobre o exército francês. E depois 3 operações de diversão, uma das quais era a Georgette, mais a norte, onde está o Corpo Expedicionário Português, que visavam criar diversão para impedir que essas linhas da parte dos aliados gerassem reforços à defesa do Marne. E, ao mesmo tempo, chegar a Calais, impedir uma retirada ou reforço inglês e tentar isolar o Corpo Expedicionário inglês. Portanto, é uma operação, sem dúvida, bem construída. Sim, mas há quem com diga que uma grande frente. Mas com alguma indefinição sobre o objetivo estratégico. E, portanto, O objetivo estratégico é nítido, é o de liquidar o exército inglês na expectativa de que, uma vez liquidado o exército inglês, a França aceitaria uma negociação
uma capitulação e fazer tudo isso antes da chegada dos americanos, porque a ideia de que os americanos, ao chegarem, iam modificar a relação de forças no plano militar era uma ideia que também estava presente no comando alemão. Portanto, é uma operação rápida, é uma operação que tem objetivos coordenados, embora, estranhamente, porque os alemães são considerados sempre como planeando tudo com grande antecipação e não tendo grande capacidade de inovação tática no terreno, mas neste caso é deixado aos comandos uma grande capacidade de iniciativa tática, refletindo sobre as oportunidades de momento em cada uma das frentes aliadas e denotando uma boa capacidade de informação, penso eu, obtida muito através do trabalho exercido sobre os prisioneiros, porque antes de haver a ofensiva de primavera, ou a Batalha do Kaiser, como era designada esta operação, já tinha havido um longo período de guerra de atrição nas trincheiras, já havia prisioneiros e, portanto, já havia também exploração dos dados das informações que permitiam aos alemães também articular bem onde deviam desencadear as ações ofensivas, por detecção de pontos de atrição e pontos de fraqueza. E uma das áreas preferidas dos alemães para realizar as suas linhas de penetração tática são, inequivocamente, todos os corredores entre forças militares, ou do mesmo exército ou de exércitos aliados. Portanto, a exploração daquela zona em que não há bem o comando completo, em que há o no man's land nos próprios aliados. Porque aí há um vazio e aí é possível insistir, penetrar e romper a barreira defensiva. Portanto, a operação alemã denota um interessante conhecimento do terreno. É curioso verificar como nesta nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial e a Frente de Batalha Ocidental têm sido trabalhados muitos arquivos franceses, os arquivos ingleses, os arquivos portugueses nem completamente, porque há um certo pudor em revelá-los, em torná-los abertos e também estudá-los. Mas não há manifestamente um estudo muito profundo sobre os arquivos alemães em torno da operação, o que seria uma coisa importante para ver também qual foi a percepção alemã na linha da frente para romper as operações da forma como foram rompidas. Os alemães seguem sempre nestas ofensivas, na altura, uma técnica que é, que aliás depois vem a ser muito uma técnica usada pelos soviéticos em várias guerras, que é a técnica de um intenso e rápido fogo de artilharia, chamada Feuerwalze, valsa de fogo, para intimidação da tropa defensiva. No fundo, os órgãos de Stalin fazem essa tarefa mais modernamente. Portanto, grande bombardeamento de artilharia sobre os postos de comando, os pontos logísticos essenciais e de atemorização da tropa que defende. E depois o avanço de uma penetração a coberto dessa surpresa inicial que é a ruptura do equilíbrio pelo poder massivo do fogo de artilharia. Quando enfim, claramente havia ali uma zona frágil na frente ocidental, portanto, essa zona era o contingente português, por várias razões. O contingente português, nessa altura, já estava praticamente debilitado. Porque havia muitos oficiais que vinham de licença e não voltavam. Não voltavam, já estava prevista a sua substituição, estava, aliás, a ser preparada a sua substituição exatamente na véspera da ofensiva alemã. Havia ali soldados que estavam muito para lá do seu tempo de demissão, não tinham sido substituídos, havia cansaço, mas não havia só isso, houve também um grau de surpresa, de impreparação para aquelas condições muito grande. Houve, claro, atos de heroísmo, nós recordamos isso, mas do ponto de vista militar foi um desastre. Foi um desastre, aliás. É um dos argumentos, sempre quando se discute o modo português de fazer a guerra, é um dos exemplos sempre citados, e eu lembro de várias pessoas que eram dessa linha, toda a vida diziam, não, o modo português de fazer a guerra é sempre, essencialmente, é o pequeno grupo, sempre com ligação ao mar,
quando entramos em grandes, e de facto é verdade, sempre que entramos, raramente entramos em grandes expedições europeias fora do nosso território, normalmente corre mal por diversíssimas razões, porque a movimentação de grandes massas tem problemas logísticos, tem uma série de problemas. E, de facto, um dos pontos que é apontado, até porque foi talvez o único, enfim, no século XX, é o único grande empenhamento, enfim, europeu, é a Grande Guerra, e, portanto, nessa Grande Guerra, essa batalha Houve de Lali, poucos empenhamentos europeus, de de resto, Portugal, não, porque Portugal, o resto de Portugal esteve por razões... Mesmo a própria Grande Guerra foi uma, enfim, quer dizer, chamavam-lhe a Guerra dos Democráticos, não é? Porque havia uma parte substancial do exército, e já nem digo da população, que achava, sim senhor, combater na Grande Guerra em África muito bem, para defender as colónias e o Império e todas essas coisas, mas vir para a Europa, e os próprios ingleses não tinham muita vontade que a gente viesse, não é? Portanto, tudo aquilo... Há muitos documentos com os próprios militares a dizerem essas coisas de ceder à política. Sim, exatamente, mais a ver era com considerada a questões. tal Guerra dos Democráticos. E depois também tinha havido o movimento cidonista, em dezembro, embora o Sidónio tivesse logo o cuidado de dizer que, sim senhor, Portugal mantinha... O Sidónio era suspeito de ser um germanófilo. Tinha estado uns anos em Berlim, tinha muita admiração, aliás, parte das ideias político-sociais dele, sobretudo até sociais, vêm muito desse período alemão e essas preocupações de um certo solidarismo social e a legislação social de Bismarck, que foi uma coisa que impressionou muito, etc. Portanto, tudo isso ele traz para cá. E havia a ideia exatamente que, portanto, não havia ali muita vontade. E depois também acontece uma coisa que vários quer dizer, muitos oficiais que vinham de licença ou tinham acabado, os que vinham de licença, alguns não voltavam. E os que acabavam as comissões não eram substituídos. Portanto, há ali um certo desenquadramento, não é, dessa tropa. E, portanto, quando os alemães fazem, de facto, essa ofensiva, depois ainda por cima penso que é um dia ou é numa altura que está exatamente para fazer a rotação. É, exatamente. Estou a preparar já as unidades. E, portanto, é nesse há reuniões momento, de planeamento dessa substituição. É nesse momento que cai a tal ofensiva. E depois há coisas curiosas, porque essa divisão portuguesa, que já era assim uma divisão um bocadinho já desfalcada, não é? Mas é muito interessante, porque em algumas histórias vê-se, por exemplo, o comportamento diferente de várias unidades. Há uma brigada do Minho que é sempre citada como... Porque vê-se quem recuou e quem não recuou. E há uma brigada de Minho, onde há umas unidades, penso que de Chaves, etc., que se aguentam, de Minho e traz, mas que se aguentam melhor que outras que recuam. Portanto, daí... E também é um fenómeno muito interessante, que há um espírito depois na oficialidade que esteve aí, que apanhou esse embate, o sentimento, de facto, de uma traição dos políticos. E é curioso que no 28 de maio, quer dizer, o 28 de maio, a unidade, se não estou em erro, que arranca o R8 de Braga, a primeira unidade, Infantaria, Regimento de Infantaria 8 de Braga, e o homem que dá a voz, primeira voz, não há, quer dizer, no 28 de maio praticamente não há, tirando o Gomes da Costa, que é quase levado para lá, não direi que há força, mas quase, não há praticamente generais no início, não há nada. Em Braga, o oficial mais graduado que está em Braga, que toma parte, os comandantes das unidades também não aderem, o oficial mais graduado que adere é um Major Pereira Coutinho, o resto são capitães, e o capitão José da Luz Brito, se não estou em erro, é um medalhado da Flandres, é um torre-espada exatamente que passou por estas agruras todas da Flandres. Portanto, o exército ficou com a ideia também que os políticos os tinham mandado para uma guerra, não os tinham equipado nem preparado de forma, enfim, conveniente, que tinham estado completamente indiferentes exatamente a toda essa confusão que se instalou em 1918 e que, portanto, também tinha havido ali uma certa... Isso é interessante na gestação do 28 de maio, que não é só uma coisa ideológica, há também um certo sentimento de frustração militar que é usado nessa revolta. Nós, em Portugal, temos estudado convenientemente esta batalha, porque, no fundo, houve ali uma situação que o número de mortos é relativamente elevado, mas não é excepcionalmente elevado. O número de prisioneiros é muito maior, o que dá a ideia, de facto, de uma certa
por um lado, da eficácia dos tais corpos alemães que entram rapidamente e cercam as forças, mas por outro lado também, talvez, de uma certa falta de pundonor e resistência e empenhamento na batalha. A visão inglesa tradicionalmente é bastante mais ácida sobre a nossa participação do que aquela que de uma forma se mitificou em Portugal, até bastante por influência dos relatos do comando do Gomes da Costa, que era o comandante na altura. Sim, há sempre a ocultação sublimada em Portugal sobre o conteúdo exato da Batalha de Lalis tem várias proveniências. Tem, em primeiro lugar, a proveniência dos que eram arautos e defensores da guerra e dessa intervenção, que não gostam muito de tocar nisso. Depois também tem uma certa complacência da parte daqueles que, tendo ido aí combater contra a vontade, também como foram derrotados, não querem sublinhar muito essa circunstância e preferem apontar para uma culpa política de outros, procurando se colocar numa posição de martírio, revolta e capitalizar para movimentos futuros. Há aí uma certa simbiose de interesses por razões diversas, que aliás é o que provoca algo de extraordinário, que é a síntese feita mais à frente em torno das comemorações da Batalha de Lalis, que perduram durante o Estado Novo e até na atualidade, e que têm como primeira preocupação fazer o quê? Fazer deslocar a questão Lalis para o sacrifício do soldado desconhecido, obnubilando a discussão em torno da batalha concreta. Depois, fazer a deslocação geográfica da celebração para o Mosteiro da Batalha. Aí sim, símbolo de uma batalha vencedora. É um pouco paradoxal celebrar a Batalha de Lalis no Mosteiro da Batalha. E fazer das celebrações da Batalha de Lalis quase que a principal celebração militar portuguesa. Quando a Batalha de Aljubarrota, no seu verdadeiro local, devia ter desalojado a Batalha de Lalis das celebrações no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Em suma, há aí um certo jogo, um jogo interessante. Agora, vamos a ver, a força portuguesa basicamente era uma força que não teria a capacidade militar, nem técnica, nem em material, nem em preparação para combater o inimigo que tinha pela frente. Mas outras unidades francesas e inglesas também se sobraram nessa guerra. A divisão que está ao lado de Portugal, que é a 40ª inglesa, também... uma guerra é uma guerra, e uma guerra com as características da Primeira Guerra Mundial é uma guerra. O Corpo Expedicionário Português, quando entra na posição de combate, esteve ali meses. Passou um inverno na atrição de guerra de trincheiras, já tinha tido imensas baixas. Lama, não é? Temos uma das zonas com mais lamacentas daquela frente. E aberta, descoberta, tinha a noção de que já não tinha reabastecimento suficiente, e depois há uma questão que se transforma numa questão central, que é a questão da rotação de tropas. Quando a força de transporte inglesa, que se tinha comprometido a realizar o transporte de tropas para a França e de França para Portugal, tem que alocar, começa também a ter menos meios, porque é bombardeada por submarinos, e depois começa a alocar esses meios ao transporte das tropas americanas. E a capacidade portuguesa para fazer o movimento de tropas e a rotação dos contingentes é muito reduzida com a sua marinha mercante. Conversa entre os portugueses e os franceses é sobre como é que se faz... Aí é logo uma questão central. Depois não nos esqueçamos da gripe espanhola e até das próprias reservas com que eram vistos soldados portugueses em França, por causa do risco de contaminação que poderiam ali provocar. Depois também
a desunião nas equipas militares que conduziam a operação, porque os mais operacionais, por exemplo, o Gomes da Costa, que vinha da escola de Mouzinho de Albuquerque, não era propriamente um incondicional do Partido Democrático. A liderança efetiva de cada oficial, depois o Estado-Maior e alguns dos oficiais muito guerristas, mas que não tinham boa relação com a tropa nem com o resto dos oficiais, tudo isso criava uma certa divisão no corpo português. E a circunstância de o corpo português ter tido, porque é preciso ver, antes da Batalha de Lalis, há duas coisas que ocorreram e estão a ocorrer. A primeira é que a primeira divisão é mandada retirar porque praticamente se tinha amotinado. Depois da guerra de trincheiras, não queria combater, havia motins, havia deserções, havia suicídios. E é mandada à segunda divisão. A segunda divisão, comandada por Gomes da Costa, que estaria em melhores circunstâncias, mas os próprios ingleses, nessa altura, as divisões portuguesas já estão integradas no corpo inglês, chega à conclusão que é melhor substituí-la por unidades militares britânicas. E quando anuncia isso e se prepara essa substituição, há um ataque alemão. Portanto, a divisão portuguesa, a segunda divisão, é atacada de surpresa pelos alemães quando está psicologicamente a iniciar um processo de retirada para ser substituída por um corpo inglês. Psicologicamente, está já no Sim, processo. está. Aliás, há descrição de oficiais ingleses que, quando querem realizar a contraofensiva, dizem um dos obstáculos com que nós deparamos é que queríamos realizar a contraofensiva contra os alemães e encontramos soldados portugueses a marchar no sentido contrário, criando obstáculos à progressão das nossas próprias forças. Bom, e o Corpo Expedicionário Português teria 55 mil homens, a segunda divisão teria 15 mil, acaba por sofrer essa segunda divisão baixas que ultrapassam os 7 mil, porque há os mortos, há os feridos e há os prisioneiros. 6.600. E ainda conseguem, no final, quando a grande contraofensiva aliada progride, reconstituir-se em 3 batalhões que tomam parte nessa operação, sem esquecer também a unidade de artilharia que estava no sector francês. Portanto, há aí um salvar de face no final. Mas o CEP da Flandres é pulverizado na Batalha de Lalis, e isso é uma coisa que, digamos, não abona a favor da nossa participação nesse tipo de só conflitos. Nós estamos já a chegar ao fim e gostava só de levantar aqui um ponto, que é, apesar de tudo isto tudo, e enfim, já falámos das comemorações militares, se há monumento presente em todo o país, são os monumentos, são os mortos da Grande Guerra. E há uma memória que se prolongou, começou na República e se prolongou até para a atualidade, continuam a ser muitas vezes celebrados e... mas isso aliás, é um grande movimento. Que é por todos os concelhos, não é uma coisa, não é Lisboa e Porto, não é a Batalha. Combatentes. Isso, aliás, é um grande movimento que não é só português, foi um grande movimento europeu e a gente vê, por exemplo, aí muito pela França, pela Itália, sim, etc. Mas aí estamos a falar de milhões de homens que morreram, praticamente, não, mas eu penso que também foi um bocadinho um fenómeno de imitação, porque, de facto, a gente vê isso e vai até a Austrália, quer dizer, os monumentos, sobretudo a gente vê isso muito nas pequenas, nas aldeias, nas igrejas, normalmente é muito comum encontrar-se, sobretudo em França, mas também na Itália, etc., em cada paróquia, por exemplo, na igreja matricial, muitas vezes estão o nome dos caídos. Normalmente a Grande Guerra, mas a Grande Guerra nisso é curioso porque a Segunda Guerra já é uma guerra ambígua, como é uma guerra que já tem os finais de ocupação, guerra civil, etc., tornou-se já uma coisa ambígua. Agora, a Grande Guerra foi de facto a última vez, quer dizer, no Ocidente, que houve, de facto, essa mística, e é uma questão também de uma espécie de mística nacional, não é? Também temos que ver que a Grande Guerra, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito absurda do ponto de vista, quer dizer, fazer aquele tipo de ofensivas quando já havia metralhadoras e havia, quer dizer, são carnificinas, onde a gente, e hoje é uma linha muito crítica de tudo isso, quer dizer, no fundo, a ideia de que aqueles generais e marchais, etc., tinham ali uma espécie de mão de obra barata que usaram de uma forma
relativamente Carniceiros, pouco autenticamente. inteligente, não é? Pouco inteligente, e pouco inteligente até do ponto de vista, enfim, Desse ponto de vista, dos até seus esses próprios interesses, estes quer corpos dizer, alemães finais eram mais inteligentes. eram, exatamente. E o início Os também, Stormtroopers o início também dos tanques. e os italianos já tinham os Arditi, quer dizer, começaram a usar forças, pequenas forças, que faziam a penetração exatamente no território inimigo, e faziam essa penetração com armas, normalmente com armas ligeiras, com punhais, com granadas. Portanto, isso já foi uma certa racionalização, porque aqueles grandes ataques de infantaria, enfim, para áreas guarnecidas por metralhadoras, Aquelas era de coisas facto que nós uma coisa vemos, completamente sair das trincheiras para o fogo, louca, para debaixo das quer dizer, forças. do ponto de vista e para ganhar que, no fundo, na Grande Guerra, Às vezes era 100 metros. no fundo, na Grande Guerra, eu penso que a frente na Liv variou para aí 80 km, entre o princípio e o fim da guerra, andou assim. Não, as ondas, quer dizer, Sim, entre mas o ali naquela máximo zona do da avanço Flandres. alemão. Sim. Não, na zona da Flandres não foi muito, foi pouquíssimo. Exatamente. Mas na Portanto, zona tudo aquilo máxima, a caminho de Paris, uma eles guerra chegaram de perto tal de forma Paris, não é? absurda que a gente percebe duas coisas que a seguir vão acontecer. Quer dizer, primeiro, uma vaga enorme de pacifismo, sobretudo na área da esquerda europeia, enfim, depois a e seguir, depois mas os antigos combatentes usados como arma política. E são os fascismos são isso. Não é? Bem, sobre o que aconteceu depois desta tremenda tragédia que foi a Primeira Guerra Mundial, das revoluções, ao fim dos impérios, ao fim do mundo, não é apenas ao fim da Europa como a conhecíamos, é de facto ao fim do mundo como conhecíamos. Todo esse era outro debate. Regressamos dentro de uma semana.